Pedrosa Tem bom aproveitamento. Rapaz. Começa do começo aí, como é que o Carille caiu, como é que tá a história com o Fernando Diniz? Vamos lá, Ilan. Boa tarde a todos, boa noite já a todos aí do Placar Aberto. Para a gente poder explicar um pouquinho, a gente tem que falar um pouco sobre a partida de ontem também. Foi um jogo em que foi uma decisão quase que exclusivamente do presidente Pedrinho. Todos entenderam que o Vasco poderia vencer aquele jogo ontem contra o Cruzeiro. Você falou aqui, ó. Ele já tá de olho no Diniz. Não é resultado. Falei pra você que não era resultado. Falei que era desempenho e que o Pedrinho gostava, amava o Fernando Diniz e ama, não só ele, mas também o Felipe também gosta. Então, a demissão do Carille, ela veio muito da incapacidade do Vasco de ter vencido esse jogo aí contra o Cruzeiro, mas não só isso, ele poderia ter até vencido. E o que eu ouvi hoje foi, cara, o desempenho não era bom. A evolução do trabalho não estava acontecendo, a gente entendeu isso e entendemos também que esse era o momento para fazer essa troca. Um jogo onde ontem o Vasco até foi melhor no primeiro tempo do que o Cruzeiro. Creio eu que tenha criado duas grandes oportunidades e o Cássio foi decisivo, agarrou muito o Cássio ontem contra o Vasco. E aí, no segundo tempo, o Vasco voltou a ser aquela equipe inofensiva, desorganizada, uma presa fácil, principalmente nos jogos fora de casa. Dentro de casa, a campanha até ok, é um time decente, mas o Vasco fora de casa é um horror. E se você contrata Fábio Carille para ter um pouco mais de consistência defensiva e ele não te entrega consistência defensiva, tanto é que fez 21 jogos e tomou 21 gols, ou seja, ele tem uma média de 1 gol por partida, é um fracasso o trabalho nesse sentido. Então, o Pedrinho, como presidente, tomou essa decisão ontem de demitir o Fábio Carille lá em Uberlândia. E aí, obviamente, gente, qualquer pessoa que acompanha um pouco da trajetória do Pedrinho, ele sempre elogiou muito a forma como o Fernando Diniz, a coragem que o Fernando Diniz jogava, como ele consegue, e aí isso aqui já entra na informação. Tem dois pontos que são muito importantes que fazem o Vasco ter o Fernando Diniz como principal alvo, e aí uma informação que a gente trouxe exclusivamente, que esse contato já foi feito. A diretoria do Vasco já entrou em contato com o staff do Fernando Diniz e o Fernando Diniz, até a Raíza colaborando comigo, gosta muito do Vasco, isso é um fato. Ele gosta muito do Vasco, ele gosta muito do Pedrinho, tem uma boa relação com o Pedrinho. O Fernando Diniz hoje é representado pelo empresário Juliano Bertolucci, que tem pares também que trabalham para ele, e esse empresário tem uma boa relação com a diretoria do Vasco, então essas conversas estão acontecendo sim. Ele é a bola da vez. Por quê? Primeiro ponto, que é o mais importante talvez. A diretoria do Vasco, principalmente na figura do presidente Pedrinho, acredita que o Diniz tem uma capacidade que é muito importante no futebol hoje, que ele consegue fazer um jogador que é nota 5 virar um jogador nota 8. Ou seja, ele consegue espremer, tirar ao máximo daquele atleta que às vezes é um jogador mediano e ele se torna bom porque o Fernando Diniz passa confiança, acredita no atleta e ele consegue se desenvolver. Então, a diretoria entende que o Fernando Diniz tem esse perfil e que o grupo do Vasco está precisando disso para poder destravar, digamos assim, o potencial que a diretoria acredita que esse grupo tenha. Segundo ponto, chacoalhar. Chacoalhar mesmo. Mexer com brio, mexer com o aspecto mental, mexer com o aspecto psicológico no bom sentido, de trazer um ambiente de vitórias para esse grupo e que ele não conseguiu detectar isso com o Fábio Carille ao longo desse trabalho. Fernando Diniz é um cara que exige muito nos treinamentos, ele treina 2 horas e meia, ele exige ao máximo do atleta, ele é esse treinador, e isso aqui também é uma informação, até porque conheço e sou amigo de alguns jogadores que já trabalharam com o Fernando Diniz, então ele vai até o limite e nesse momento a diretoria entende que essa chacoalhada, essa vinda de confiança, esse fato novo, mas com um cara que tenha uma característica mais parecida com o elenco que foi montado, são os motivos para o Vasco estar indo atrás do Fernando Diniz, que hoje está livre no mercado. Nomes como Jorginho descartado, Scarpini descartado no momento, Emiliano descartado também no momento, entre outros que surgiram, o Odair Hellmann chegou a ser analisado, mas é um treinador que no momento não está como uma primeira opção. O grande sonho do Vasco seria até o Luiz Castro, mas chance zero, um treinador muito caro, que o Vasco até buscou no início do ano. Então, o Fernando Diniz, por tudo isso que eu falei, pelo Felipe, pelo Pedrinho, pelo elenco que o Vasco tem, foi o nome escolhido e que nesse momento é o que a diretoria do Vasco está fazendo, conversando para que o Fernando Diniz seja o novo treinador. O Pedrinho, inclusive, fala sobre o aspecto anímico, e é esse aspecto que eles acham que o Fernando Diniz também pode mudar.